Olá, turma. Vamos aqui então para a nossa quarta aula da disciplina de terapias integrativas e complementares para animais. Essa é a nossa última aula do módulo. E nessa última aula, vou trazer para vocês, né, mais algumas ferramentas das terapias, mais algumas das terapias integrativas e complementares, que são aí a ozonioterapia e a cromoterapia e fototerapia, que integram o que a gente chama hoje de fotobiomodulação. Então, vamos lá. Ao final dessa nossa última aula, é interessante que vocês já estejam familiarizados com os princípios básicos da ozonoterapia em animais, que vocês consigam analisar as indicações e as contraindicações importantíssimas da ozonoterapia, assim como entendam sobre os métodos, os cuidados e a segurança na aplicação do ozônio em animais, que vocês consigam definir, dentro do contexto da fotobiomodulação, a fototerapia e a cromoterapia, que vocês entendam como a luz e as cores afetam o comportamento dos animais e os benefícios da fotobiomodulação para a saúde dentro do contexto da medicina veterinária, que vocês consigam encontrar aí identificar as principais contraindicações e os cuidados no uso, especialmente da laser terapia, uma das modalidades de fototerapia, e que vocês conheçam aí também os incríveis benefícios da cromoterapia para o uso em animais, inclusive para uso doméstico. A cromoterapia ela é amplamente, né, utilizada, não só em centros veterinários, mas também dentro da nossa própria casa, da nossa rotina. A gente está sempre aí sujeito à atuação da cromoterapia. Então, começando pela ozonioterapia, a gente tem aí o uso do gás de ozônio. O gás ozônio é uma forma modificada ali, né, um acrescentar de uma molécula de oxigênio ao gás oxigênio. E quando a gente transforma ali, né, a gente tem a formação do gás ozônio, o gás ozônio ele tem ações medicinais importantíssimas, especialmente ações antioxidantes, ações imunoestimulantes, ações antivirais, antimicrobianas e antiprotozoárias. Então, tem diversas aplicações, pode ser usado em diversas condições patológicas, inclusive. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver a aplicação do gás ozônio diretamente na pele, né? Esse aqui é o meu próprio cachorrinho, e a partir aí de um gerador de ozônio que utiliza de um cilindro de oxigênio para fazer essa conversão, para fazer essa composição da molécula de ozônio e aplicação terapêutica do gás. Então, o gás ozônio ele é uma molécula composta por três átomos de oxigênio, tem a estrutura cilíndrica e é uma molécula que visualmente ela tem a cor azul. Então, inclusive a molécula de ozônio é o que confere a cor azul do nosso céu, da nossa atmosfera. Ela acontece naturalmente na estratosfera. E ela atua como um filtro, ela é uma barreira, ela cria ali uma camada, tanto que a gente conhece, né, a camada de ozônio. A camada ela protege a Terra de radiações ultravioletas vindas aí do Sol. Então, o gás ozônio tem esse grande poder de proteção ali, né, do nosso planeta. O gás ele confere um cheiro quando o gás ozônio aparece no nosso ambiente, ele traz um cheiro, especialmente no ambiente natural, na Terra, ele traz aquele cheiro que a maioria dos seres humanos gosta tanto, que é o cheiro de chuva ou o cheiro de terra molhada. Inclusive, até existem algumas recomendações antigas, né? O pessoal das antigas aí, que entendiam muito de curas naturais. Quando começa a chover no ambiente natural, claro, hoje a gente tem nas cidades um certo problema, né, com chuvas ácidas e coisas do gênero, mas quando o planeta era menos tóxico e a gente tinha no ambiente natural a chuva começando, o indicado era sempre abra as janelas para que o vento, aquele ar de chuva, entre nas casas. Quando esse ar carregado de ozônio entra nos ambientes, ele ajuda a fazer um controle microbiológico desses ambientes, porque o gás ozônio tem esse poder antimicrobiano, antioxidante, então ele regenera, ele traz ali, faz uma certa limpeza, inclusive energética dos ambientes. Então, esse cheiro de chuva que é carregado de gás ozônio é muito agradável ao ser humano, na maioria, né, dos seres humanos.
Porém, o gás concentrado de ozônio, a gente tem que tomar um certo cuidado, até um dos principais cuidados da ozonoterapia, porque o gás concentrado de ozônio, ele é altamente tóxico para o nosso sistema respiratório. Então, aquele cheiro de chuva que a gente sente da natureza é uma grande diluição de ozônio, né, dentro de todo, né, um contexto de oxigênio e outros gases na atmosfera circulante aí. O ozônio, ele é explosivo na sua forma líquida ou sólida, por isso até os geradores de ozônio trabalham com cilindros de oxigênio, e a partir desse oxigênio comprimido, que também existe risco de explosão, então tem que tomar todo um cuidado com o equipamento. A partir esse oxigênio comprimido é formada a molécula de ozônio naquele momento, e aquela molécula, inclusive, né, de ozônio na forma de gás, que é a que tem efeitos terapêuticos, ela tem uma meia-vida bastante curta. Então, o gerador ele forma ali a molécula, em cerca aí de 20 minutos à temperatura ambiente, a gente já tem praticamente, né, o ozônio já correu meia-vida, já tem metade daquela concentração que tinha inicialmente. E a 20 graus, em 40 minutos, a gente tem a dispersão, né? A destruição ali, né? A conversão da molécula de ozônio de volta para oxigênio de metade da quantidade de ozônio que tinha sido produzida no início. Então, o uso da ozonoterapia, ela é ali feita através de geradores, né, de equipamentos que formam a molécula de ozônio, e ela é aplicada na hora. Não existe ozonioterapia que a gente carregue o gás para lá e para cá para fazer a aplicação, porque em cerca de 20 minutos a 40 minutos no máximo, a gente já vai ter metade da dose que teria no início, e em 40 minutos a gente já não tem mais praticamente 40. Em cerca aí de 1 hora a gente já não tem praticamente mais ozônio em qualquer recipiente, qualquer lugar que a gente tente armazenar esse ozônio produzido pelos geradores de ozônio. Então, já vou falar um pouco mais sobre as aplicações do gás, né? Então, a gente consegue observar e ter um olhar mais crítico sobre a ozonoterapia, sobre o que é possível de fazer de forma terapêutica para o nosso paciente. A aplicação do gás de ozônio, ela é antiquíssima, né? Ela data aí de cerca de 150 anos, onde a gente tem aí o uso de ozônio começando para desinfecção e tratamento de água. O uso médico do ozônio, do gás de ozônio, foi feito durante a Primeira Guerra Mundial para tratamentos de gangrena. E os geradores de ozônio começaram a surgir desde primeiro em 1857, na França, e depois em 1896, com o Tesla nos Estados Unidos, foram os primeiros geradores de ozônio que foram aí empregados a princípio para tratamento de água e depois passaram a ser usados de forma terapêutica médica. A terapia médica com ozônio, ela visa ali uma biorregulação de processo inflamatório. Então, ela é principalmente indicada para quadros de processo inflamatório, onde a gente vai ter o que a gente chama de estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Uma célula, quando ela está inflamada, ela produz ali, as células que morrem, as células inflamadas, ela produz um ambiente extracelular que é bastante insalubre e que está riquíssimo em radicais livres. Radicais livres são íons, são moléculas aí, iônicas que bombardeiam as membranas das células e vão gerar destruição dessas membranas. Elas promovem a morte celular, elas vão bombardeando a membrana da célula até que essa célula entre em apoptose, ou seja, ela morra, ou ela entre em necrose, né? O que é pior ainda, porque a célula, além de morrer, por conta do ambiente extracelular, que a gente chama muito hoje na medicina integrativa de terreno biológico, por conta desse ambiente extracelular, a gente vai ter a dificuldade do sistema imunológico de chegar com as suas células para fazer a limpeza daquele tecido morto. Então aquilo fica, né, perdurando ali a acidez do ambiente extracelular que é insalubre para nossas células do sistema imunológico, elas vão essa insalubridade vai dificultar a limpeza daquele tecido. E aí aquela região entra em necrose. E pior ainda, né, o ambiente ácido, cheio de radicais livres extracelular, que é decorrente desse estresse oxidativo, ele predispõe inclusive à formação de neoplasias. É um dos gatilhos para a formação de neoplasias, porque aquela região ela fica
menor controle do nosso sistema imunológico. Então, as células que destruiriam uma célula neoplásica, uma célula cancerígena no sistema imunológico, elas não conseguem chegar naquela região onde aquela célula cancerígena está se multiplicando. Inclusive, esse é um dos mecanismos pelo qual as células cancerígenas elas utilizam desse tipo de estresse oxidativo para conseguir se perdurar ali no corpo, para conseguir sobreviver. Nesse sentido, o ozônio, ele combate exatamente esse ciclo negativo de estresse oxidativo decorrente de um processo inflamatório crônico. O ozônio, ele é um agente antioxidante muito poderoso, um dos mais potentes antioxidantes. O que que o antioxidante faz? Ele regula esses radicais livres, ele combate esses radicais livres, melhora o ambiente extracelular e ativa dentro das células que estão ali sofrendo com o processo inflamatório crônico um fator de transcrição, e esse fator de transcrição é uma parte do DNA, tá dentro lá do núcleo da célula. Essa parte do DNA, ela vai ser ativada. O que que isso quer dizer? O DNA naquele trecho de transcrição que o ozônio vai ativar, ele vai transcrever, por isso transcrição, ele vai transcrever proteínas ali, aminoácidos que vão compor proteínas e enzimas importantes para esse combate ao estresse oxidativo. Esse fator interno da célula, esse fator que está presente, uma parte do código do DNA da célula, é chamado de NRF2, inclusive por conta, né, de ser ali, né, um fator nuclear, nuclear factor, é, onde eu vou ter ali a leitura daquele trecho de DNA ativada pela ozonioterapia e a promoção ali, a formação de proteínas, de enzimas que são importantes para o combate ao estresse oxidativo. A principal delas é a glutationa. A glutationa ela faz ali uma camada, uma proteção, né? Assim como a gente tem a camada de ozônio, ela faz uma proteção celular contra o bombardeio do estresse oxidativo, contra esse bombardeio de radicais livres. Então, como uma resposta antioxidante pela ativação desse trecho do DNA, a célula ela melhora a sua proteção, ela mantém a sua integridade e começa a bloquear o estresse oxidativo. Então, o ozônio ele é incrível nesse processo de bloqueio do estresse oxidativo e, portanto, bloqueio do processo inflamatório crônico. Quando a gente bloqueia o processo inflamatório crônico, diminui a produção, né, desse ciclo vicioso e negativo, maléfico, patológico para o nosso corpo, a gente tem ali a possibilidade do sistema imunológico de fazer a limpeza daquele terreno, de fazer a remoção de tecidos necrosados, de células mortas e a regeneração tecidual, né? O processo inflamatório ele é importante para que a gente consiga ali se regenerar, né? Cicatrizar, porém, quando ele entra nesse quadro de ciclo crônico maléfico para o corpo, deve haver uma intervenção, porque senão esse corpo vai entrar ali, né, cada vez mais inflamado, ele vai se deteriorando, vai ali se autodestruindo cada vez mais. Então aqui o ozônio tem um papel importantíssimo nesse bloqueio desse ciclo de estresse oxidativo da inflamação crônica. Diante dessa ação principal, o ozônio, ele vai ter, a ozonioterapia, ela vai ter efeitos terapêuticos importantíssimos nas áreas médicas, principalmente aí efeitos antimicrobianos. O ozônio, ele vai ali gerar, o ozônio agride, né? Gera ali possibilidade de agressão, ele gera ali uma perturbação da atividade de agentes patogênicos, então vírus, bactérias, parasitas. As bactérias, os vírus, os parasitas, eles se utilizam desses mecanismos de estresse oxidativo e essa criação de um ambiente extracelular insalubre para conseguir perdurar, para conseguir se burlar ali, né? Se fugir do sistema imunológico e conseguir se proliferar. Então, o ozônio ela vai bloquear isso, vai conseguir ali gerar a destruição, promover a destruição desses agentes patogênicos, então bactérias, vírus, parasitas. Tem um potente fator imunomodulatório, né, como a gente viu, então permite com que as células do sistema imunológico voltem a atuar naquelas áreas que estão ali insalubres pela inflamação crônica. Tem ali uma ação poderosa anti-inflamatória, porque barra o processo de inflamação crônica e o estresse oxidativo. Por conta disso, também tem efeito analgésico, porque permite a regeneração, a cicatrização
né? E o processo de cicatrização aí fica ali permitido, liberado, quando existe ali a limpeza do que a gente chama de terreno biológico. Então, porque permite com que as células do sistema imunológico consigam atuar. Então, aqui a gente divide, essa imagem tá no livro, né, de vocês. A gente sempre divide a atuação da ozonioterapia em dois momentos. Num primeiro momento, a gente vai ter uma reação imediata, promovida aqui pelas espécies reativas do oxigênio, aqui, né, a sigla. E essas espécies reativas, elas vão promover todas essas ações que eu comentei com vocês, né? Elas vão ali aumentar a oxigenação da região, diminuir a produção ali, né? Diminuir a acidez do ambiente extracelular, vão liberar fatores de crescimento, ativar ali a presença de linfócitos, de células do sistema imunológico para fazer ali a imunomodulação. De forma tardia, nós vamos ter os lipídios derivados ali do processo, vindos ali das espécies reativas de oxigênio, os lipídios oxigenados ali, que são ali altamente, como que eu digo, eles atuam de forma antioxidante importante, né? Eles vão atuar ali na medula óssea, estimulando a mobilização de células-tronco para promover a cicatrização. E aumenta ali a produção, a liberação de óxido nítrico, que também vai ajudar a fazer esse controle microbiológico da região. O óxido nítrico ele faz ali com que agentes patogênicos eles sejam agredidos, eles, né, morram ali por conta da presença do óxido nítrico. Então a gente vai ter ali uma reação imediata e uma reação tardia, e esses é o, é o peróxido. Opa, deixa eu voltar. Gente, caiu aqui a minha, caiu aqui a minha apresentação aqui. De repente, deixa eu projetar de novo. Acho que agora foi de novo. Caiu, de repente, voltou. Bom, então esses peróxidos lipídicos que são formados a partir das espécies reativas de oxigênio, quando interagem com os tecidos gordurosos, eles vão ter essas reações, vão promover reações tardias. Inclusive, os óleos ozonizados, que são bastante famosos hoje, já estão aí, né, muito presentes nas terapias médicas, que têm um alto poder cicatrizante, um alto poder de controle microbiológico, eles são compostos relacionados a essas reações tardias do ozônio, quando já não tem mais ozônio naquele tecido, naquele produto, mas eu tenho grande quantidade de peróxidos derivados de lipídios. Então, o gás ozônio ele oxida esses lipídios e ativa esses lipídios para essas reações tardias, especialmente de controle antimicrobiano, de ativação de processo de cicatrização, né, de diferenciação de eritrócitos, mobilização de células-tronco para cicatrização. Então, esses óleos ozonizados, eles são ozonizados, eles não possuem mais o gás ozônio. Lembra que o gás ozônio ele tem uma meia-vida super curta, mas eles vão ser ali, os óleos que foram ozonizados, eles vão ter uma quantidade muito grande de peróxidos lipídicos que vão atuar dessa maneira, voltados principalmente para cicatrização e controle antimicrobiano. E a gente vai ter, então, o ozônio atuando de forma imediata ali, né, gerando as espécies reativas do oxigênio. Então, são dois momentos de atuação, e os produtos da ozonioterapia, eles são derivados desses momentos do uso da liberação do gás ozônio ou dos seus derivados tardios. Dito isso, a gente vai ter algumas vias de administração, algumas formas de aplicação da ozonioterapia aí na prática. As duas delas que são mais delicadas e invasivas, que a gente tem que tomar um certo cuidado, são as que trabalham com a ozonização do sangue. A gente vai ter a autoemoterapia maior, onde eu tenho ali a injeção ali de certa concentração de ozônio na corrente sanguínea desse indivíduo através aí de uma fluidoterapia. A autohemoterapia menor, quando a gente colhe o sangue do paciente, uma quantidade pequena de sangue desse paciente, ozoniza esse sangue e reaplica em tecidos musculares nesse paciente. Uma técnica bastante interessante na prática clínica. Pela delicadeza do tipo de via de administração, as autohemoterapias em humanos elas são proibidas. Na veterinária, a gente ainda tem a liberação da autohemoterapia. É possível a aplicação de autohemoterapia, mas em humanos não é. Então,
As outras vias de administração, elas também são muito interessantes, muito eficientes e não são tão delicadas, não requerem tantos cuidados quanto as autoemoterapias. Claro que todas elas requerem uma série de cuidados que a gente vai ver aí na sequência. É necessário uma formação específica dentro da medicina veterinária para a aplicação da ozonoterapia em animais, independente de qual é a via de administração. A insuflação renal, ela é amplamente utilizada, então o gás ozônio ele é aplicado através de uma sonda retal na região ali da ampola retal. Esse gás ele é absorvido pelo intestino e ele passa a fazer as suas ações de forma sistêmica no corpo. Então é uma forma bastante interessante, muito usada em humanos também. É uma forma onde existe o difundir do gás ozônio é muito rápida e muito eficiente. O gás pode ser aplicado de forma injetável no tecido subcutâneo, e aí, nesse sentido, a gente pode até associar a aplicação de ozônio na forma aí de injeção subcutânea à acupuntura, por exemplo. A gente vai chamar aí de ozoniopuntura. A gente vai aplicar de forma subcutânea o gás ozônio em pontos de acupuntura, que são subcutâneos, né? São superficiais. É possível também a injeção intramuscular do gás ozônio. A forma mais comumente usada de injeção intramuscular de gás ozônio é de forma paravertebral, ou seja, ao lado das vértebras, em situações onde eu tenho discopatias, ou seja, doenças do disco intervertebral. A gente aplica o gás ozônio paravertebral de forma intramuscular, paralelo à coluna vertebral. Então, imaginem que deve existir todo um cuidado, deve-se ter muita ciência do que está fazendo para que não piore a situação. Imagina você ter que injetar algo numa coluna, perto dali da coluna vertebral, de uma coluna que já está deteriorada, que já está sofrendo com algum tipo de patologia. Então é algo bastante delicado também, tem que ser feito com muita consciência e muito estudo também, né, do que está sendo feito. Quando a gente consegue fazer esse procedimento de intramuscular paravertebral, o gás ozônio ele tem propriedades, eles falam que ele faz uma certa descólise, ou seja, ele diminui o grau de pressão que o disco intervertebral que está fora do seu lugar faz sobre a medula espinhal. Que as sequelas, os problemas da discopatia são geralmente relacionados, né, a esse deslocamento do disco intervertebral, pressionando a medula espinhal que está dentro lá da coluna. Falei um pouco mais de detalhes disso lá no nosso começo, nas nossas primeiras aulas lá de osteopatia, de quiropraxia. Quando a gente injeta o gás ozônio ali perivertebral, né, nas laterais da coluna vertebral, a gente vai ter ali o gás atuando de uma forma a desinflamar e a diminuir a pressão do disco intervertebral deslocado, herniado, sobre a medula espinhal. Então, é uma terapia interessantíssima para quadros onde eu tenho aquele paciente que fisgou, que paralisou e que precisa muitas vezes de uma cirurgia. Então, um pouco ou antes ou depois da cirurgia, a aplicação do gás ozônio ela é interessantíssima para colaborar, para complementar, até porque é uma terapia complementar, para complementar o tratamento convencional cirúrgico de descompressão da coluna, da medula, né? Uma outra forma de atuação, de uso do gás ozônio é através do que a gente chama de bagging ou ensacamento, ou através de ventosas. A gente vai usar o bagging ou ensacamento quando a gente quer tratar o corpo desse paciente como um todo. A gente só não consegue aplicar o gás diretamente de forma de bagging, né, de ensacamento, na cabeça do paciente. Até porque o gás ozônio, quando inalado, ele é tóxico. Então é importantíssimo proteger, né, no pescoço e a cabeça do paciente. Os sacos de bagging de ozonoterapia, eles são preparados para isso, eles protegem, né, a saída do gás aqui da região do pescoço, eles vedam bem. Mesmo assim, a gente coloca ali uma toalha, algo para ajudar ainda a controlar, não, evitar muita saída de gás que o paciente fique inalando. Os sacos, né, o ozônio, ele destrói, é quase que um derrete, né, o látex. Então, essas embalagens, esses plásticos, as luvas que a gente usa para trabalhar com gás ozônio, as próprias seringas, elas não devem conter muito látex.
né? Então, as seringas às vezes tem um pouco de látex, mas sempre que for possível usar ali sacos, luvas de vinil ou de outros componentes que não o látex, melhor. Né? O látex ele vai sendo destruído pelo gás ozônio, ele decompõe o látex, então essas embalagens, esses baggings, esses sacos, esses equipamentos relacionados à ozonioterapia, eles devem ser próprios para a ozonioterapia. Então, aqui no caso o gerador de ozônio, aqui o cilindro de oxigênio, o gás está saindo aqui por esse caninho e esse caninho ele está acoplado aqui no saco. Existe até uma área de acoplagem, tipo aqueles sacos de vácuo, não sei se vocês já viram que tem uma válvula, mesma coisa esse saco. E aí o caninho ele é acoplado nessa válvula e vai ali jogando ozônio para dentro do saco e vai ozonizando a pele desse paciente. Importante que a pele do paciente seja umidificada, molhada, né? Isso aumenta, potencializa ali a ativação do ozônio na pele. E sempre tomando muito cuidado com as vias respiratórias. Uma outra forma de aplicação direta na pele do gás ozônio é através de ventosa. Então, quando eu quero trabalhar uma área específica da pele, eu vou usar ali, como se fosse, a gente chama também de cupping, é um copinho, onde eu tenho ali uma válvula de encaixe da mangueirinha, e aí eu vou trabalhar uma área específica da pele. Só eu posso usar numa orelha, posso usar numa ferida de pele, posso usar em alguma região onde eu consiga vedar esse copo na pele e aplicar de forma específica, né? Direcionada a um trecho, a uma região somente. Uma outra forma de utilização muito comum e muito eficiente para pacientes que têm ali otites recorrentes, otites infecciosas principalmente, é a infusão auricular. A gente vai introduzir ali, né, através ali de uma seringa, né, ou de uma sonda para não machucar a orelha desse paciente, a gente vai injetar o gás ozônio dentro da orelha do paciente. E aí esse gás ozônio ele vai ter uma propriedades antissépticas e desinflamatórias importantes para esses quadros de otite recorrente. É uma ótima alternativa para quadros onde eu preciso de antibiótico terapia recorrente. Às vezes o paciente começa a criar resistência a antimicrobianos, aos antibióticos, né? As bactérias elas ficam resistentes, aí a gente entra com o gás ozônio e aumenta a eficiência terapêutica. E a aplicação também pode ser feita através de água ou soro ozonizado e de óleos ozonizados. A água, o soro ozonizado, ele também pode ser usado para fazer lavagens, né? Então é muito comum pacientes que têm ali infecções urinárias, cistites recorrentes, com muitas vezes micróbios, bactérias ali, né? Agentes microbianos, agentes patológicos resistentes à antibiótico terapia. A gente faz ali a infusão de soro ozonizado através de sonda uretral, faz a lavagem da bexiga, da vesícula urinária com a água ou soro, o mais indicado soro ozonizado, para fazer essa limpeza, essa ativação ali antimicrobiana, essa destruição, né, das bactérias, dos agentes patogênicos causadores dessas cistites. Então, uma maneira de usar água ozonizada. E os óleos ozonizados são muito, né, hoje muito popularizados, né? Eles são baratos e eles vão trabalhar com aquela reação tardia da ozonioterapia através aí dos peróxidos lipídicos ficam presentes no óleo e que vão ali atuar principalmente de forma antimicrobiana também, destruindo ali possíveis agentes patogênicos na região, muito usados para feridas, né? E ativam a cicatrização. Então, para feridas de pele, os óleos ozonizados hoje são as maiores indicações. Eu particularmente gosto de dois tipos. Eu gosto muito do óleo ozonizado de girassol, que é o mais comum, né? E gosto muito do óleo ozonizado de coco também, que é mais suave, né? Tem ali propriedades mais voltadas para um tratamento dermatológico mais suave, né? Peles mais sensíveis. E o óleo de girassol para feridas mais extensas, mais infectadas, que precisam de um tratamento mais massivo, né? Então, hoje tem sido utilizado muito os óleos ozonizados para cicatrização de feridas com bastante sucesso, que é muito bacana, né? Aqui só para mostrar para vocês os efeitos da ozonioterapia, os benefícios aí, né? A gente tem, esse aqui é o meu próprio cachorro que estava lá fazendo, né, o bagging de ozonioterapia. Então aqui ele no início do tratamento, quando foi adotado, com bastante dermatite, ela é uma inflamação da pele bastante intensa, né? Membros anteriores, pele, aqui focinho, né, até as bordas dos lábios bastante inflamados.
Aqui nessa época ele com 6 anos, hoje o Theo tem 12 anos, mas aqui cerca de 3 meses depois, ele já aqui, né, com o corpo totalmente desinflamado, a pelagem voltou ao normal, voltou a crescer normalmente, né? E aí aqui a associação foi feita aqui de tratamento, associação de ozonioterapia com troca dietética, mudança dietética, até porque ele era alérgico alimentar, é ainda, né? Alérgico alimentar, então a reação dele ao alimento era uma reação cutânea, uma reação dermatológica, que foi cessada com a troca dietética e a ozonioterapia, que acelerou o processo de cicatrização e de regeneração da pele. Então, pouco tempo, né, coisa aqui de 3 meses, ele já estava completamente restabelecido. Quais são os cuidados e as contraindicações da ozonoterapia? E são contraindicações importantes, né? Primeiramente, gente, para que se aplique a ozonoterapia veterinária, a Associação Brasileira de Ozonoterapia Veterinária recomenda para os profissionais veterinários uma formação a mais de pelo menos 60 horas. Então, é uma terapia que exige muitos cuidados, que tem ali algumas vias de aplicação bastante invasivas, por isso que ela fica restrita à atuação médico-veterinária, principalmente para aquelas vias onde eu tenho ali as autohemoterapias, as vias intramusculares, as paravertebrais, que são perigosas, ali pode ter algum risco na aplicação. Então, essas ficam restritas. O uso do óleo ozonizado. Ele é liberado, né? Qualquer um pode utilizar um óleo ozonizado, com certeza não existe nenhuma contraindicação importante, mas para todas as vias, as atuações em ozonoterapia, é necessária aí uma formação além da graduação em medicina veterinária, a formação aí a mais de 60 horas, pelo menos, para que se tenha ali, né, bastante domínio das técnicas de ozonoterapia em animais. A principal contraindicação, gente, é jamais aplique via respiratória. A inalação excessiva do gás de ozônio ela é altamente tóxica para vias aéreas. O indivíduo pode passar mal, pode realmente ter ali, né, um quadro de choque respiratório. Então, a aplicação do gás deve ser feita em ambientes arejados. Né? Então, evitar ali, principalmente no bagging, né, quando a gente ensaca o paciente, evitar que esse gás ozônio fique vazando nas vias aéreas esse paciente respirando aquilo. Para aplicação, a contraindicação total é para pacientes com anemia, baixa contagem de plaquetas e pacientes diabéticos. Tem que se tomar muito cuidado. O principal exame que a gente deve pedir antes de qualquer sessão de ozonioterapia, isso eu digo do gás, né? Para aplicação de óleos ozonizados não tem essa situação. Mas, para pacientes que vão fazer ali a ozonoterapia, insuflação retal ou as autohemoterapias, as injeções com o gás ozônio, precisa fazer pelo menos um hemograma, um exame de sangue, para saber se esse paciente tem ali algum distúrbio de coagulação, tá com uma baixa contagem de plaquetas, porque o gás ozônio, ele reduz a agregação plaquetária. Ele faz o que a gente chama de afinamento ali do sangue, né, que é de forma popular. Ele diminui a agregação das células do sangue, ele torna o sangue mais fluido. Por isso que ele melhora a perfusão sanguínea, a cicatrização, porém, para indivíduos que estão com problemas relacionados com distúrbios de coagulação, ele pode piorar esses distúrbios de coagulação. Então, existe essa contraindicação importante. E para pacientes com hipertiroidismo, existem algumas evidências. Sim, a ozonoterapia ela melhora o metabolismo, ela estimula o metabolismo do paciente. Porém, se o indivíduo tem hipertiroidismo, pode ser que aumente ainda mais essa situação, aumente ainda mais a produção de hormônios tiroidianos. Então, é também uma contraindicação. Certo, gente? Seguindo nas nossas terapias integrativas e complementares, a cromoterapia e a fototerapia têm aí ganhado cada vez mais destaque dentro do que a gente chama de fotobiomodulação, que está muito na moda, em voga hoje, né? Dentro das terapias integrativas. As terapias de fotobiomodulação, elas vão utilizar formas não ionizantes de fontes de luz. Então, elas não são luzes radioativas, né? São formas que não ionizam, ou seja, não alteram a composição celular dos corpos dos pacientes, dos seres vivos. E dentro desses tipos de terapias de não ionizantes de luz, a gente tem os lasers, os LEDs, as luzes de banda larga. E essas luzes, elas podem estar dentro do espectro visível, né, nas cores que a gente costuma ver ali, né, do arco-íris,
e também podem ser aplicadas através de de feixes infravermelhos de luz, muito comuns nos lasers que a gente usa, lasers médicos, né, lasers de classe 4. Os efeitos principais das terapias por luzes são a redução das dores, né, analgesia, modulação de inflamação e aceleração de cicatrização. Geralmente, a ozonioterapia e as terapias de fotobiomodulação, elas acabam se combinando, se completando de uma forma bastante interessante e eficiente. Por isso que elas estão juntas aqui também nessa nossa última aula. As terapias por luz, chamadas de helioterapia, elas remetem a muitos anos, desde a Roma Antiga, Grécia, Índia. O uso dos banhos de luz, se sabe, né? Sempre se soube que o sol é um grande agente curativo de patologias. E no século XVII, Newton começou a fazer algumas observações mais específicas a respeito das terapias de luz, né, da refração da luz. Então, começou a estudar os espectros de luz. Mais para frente, Einstein, com base nessas observações de espectro de luz, criou ali a teoria da relatividade. E a partir daí se possibilitou a produção, a criação do uso de luz de laser através aí de estimulação de radiação eletromagnética. Então, através de campos eletromagnéticos, a formação ali de luz laser. E dentro desses espectros de luz de laser, a gente tem aí o laser frio, os lasers de baixa intensidade, os lasers aí as terapias de luz de baixa intensidade e as fototerapias, todas elas se enquadram dentro do que a gente chama de terapias de fotobiomodulação. A diferença entre elas é o tipo de espectro, qual que é a faixa de luz que vai ser utilizada, qual que é o comprimento de luz que vai ser utilizado para terapia. Então aqui tem algumas separações, divisões, né, dessas luzes usadas em fotobiomodulação. O nome laser, gente, ele é uma sigla que significa ali luz amplificada pela emissão de radiação estimulada. Então, é a radiação, criação de um campo eletromagnético de radiação de luz. E aí faz, né, através dessa amplificação, dessa radiação estimulada, a amplificação da luz e o uso dessa luz, né, de uma forma bastante específica. Essa emissão, ela é bastante específica, visando ali um alvo terapêutico. A gente tem ou um alvo terapêutico ou um alvo, né? Um alvo terapêutico quando a gente fala de terapias médicas, mas esse alvo ele pode ser uma televisão que eu quero ligar através de um controle remoto. Então, uso ali de DVD, de CD. A gente vai ter o classe 1, que é vai ter ali uma potência baixíssima. Então, a gente mede a potência dessa luz de laser aí através do watt. Então, em miliwatts no geral, né? Cada watt corresponde a 1 joule por segundo. O joule é a medida ali, né, de a medida relacionada ali à intensidade, né, do feixe de luz, a frequência que a gente vai ter, né, da repetição de pulsos de luz, a gente vai medir em hertz, então é o número de formas de onda dentro de um intervalo de tempo. Quantas ondas, quantos pulsos de onda de luz vão ser emitidas no intervalo de tempo, e a fluência do laser, ela é o quanto de energia desse laser vai ser absorvido por área tratada, no caso dos lasers médicos, né? Então, é muito comum a gente usar a gente calcular a quantidade de lasers, a quantidade de joules que a gente vai aplicar numa região, de acordo com o tamanho, com a área dessa região a ser tratada. A luz, o feixe de laser, essa emissão de luz de laser, ela tem que ter algumas características que são importantes para que esse laser seja eficiente. Então, a luz ela é monocromática. No geral, essa luz de laser ela é infravermelha, as terapêuticas, então a gente nem vê esse feixe. A emissão da luz, o feixe de luz, ele tem que ser coerente, ou seja, eles têm que estar na mesma fase em espaço, em tempo. Então, ela tem que ser aplicada ali naquele momento, naquele espaço, naquele local ao mesmo tempo. Ela é uma luz colimada, ou seja, esse feixe ele tem que ser todo direcionado para um ponto só, não pode ter muita dispersão, porque senão não tem muito efeito. E há uma luz de alta intensidade, certo, gente? Então, a luz de alta intensidade também é importante aí para que a gente tenha efeitos terapêuticos.
O classe 1 são os tipos de lasers que tem ali, né, uma baixa potência, baixíssima potência, né, só ali não tem nenhum risco, né, de aplicação à saúde, nada do tipo, nenhum risco tecidual. Os classe 2, eles já são aqueles apontadores, né, ponteiras ali de apresentação, aquelas ponteirinhas vermelhas, que a gente conhece, né, mais. Eles têm menos de 1 miliwatt de potência, também são pouco potentes, pouco risco de destruição tecidual. Já os classes 3R, eles já são aqueles lasers, lembra aquele laser verde, né, que tem uma potência mais alta, que pode ser risco ali, especialmente para a visão, para a retina. Alguns equipamentos que fazem mira, né, usam esse tipo de laser também. Então, tem que tomar um cuidado, né, com os olhos principalmente. Os lasers de classe 3B são lasers muito usados em estética. Eles não têm muita atuação profunda tecidual, eles são mais superficiais, mas já têm poder ali, né, de terapêutico celular. Também se deve sempre tomar cuidado com os olhos. E os classe 4, que são os que a gente costuma utilizar aí, né, de forma médica, são os lasers aí que vão trabalhar aí, né, a luz de forma mais, vão ter ali uma ação mais profunda nos tecidos. Então tem que tomar muito cuidado com os olhos e a gente vai ter aí esses lasers girando numa potência acima de 500 miliwatts, ok? Então, esses são os tipos de lasers que a gente tem aí no mercado. Os que a gente vai usar geralmente são os de classe 4 nas áreas médicas para fazer a laser terapia. A laser terapia ela vai trabalhar principalmente em duas frentes terapêuticas: analgesia e modulação inflamatória. Ela vai modular a liberação, a produção de algumas citocinas, né, inflamatórias. É, Aqui, deixa eu até fazer uma correção. Aqui corrijam aqui, né, nas citocinas inflamatórias, não anti-inflamatórias. Então a gente vai ter uma redução das citocinas pró-inflamatórias e não anti-inflamatórias. Ela vai ter uma ação de modulação de retardo do processo inflamatório. O que são essas citocinas? São substâncias que são secretadas por células que estão inflamando. Assim como a gente tem lá aquele fator de transcrição nuclear chamado NRF2, que é um fator de transcrição antioxidante, que vai bloquear o processo inflamatório, a gente tem fatores de transcrição que são pró-inflamatórios. O principal deles é chamado de NF-κB. Esse é um fator de transcrição que vai ativar a produção dessas citocinas inflamatórias, tá, gente? Retirem esse anti daqui. Eu vou tirar daqui e mandar ele atualizado para vocês aqui. De forma também de modulação inflamatória, a laser terapia ela vai vasodilatar, melhorar a perfusão sanguínea na região inflamada e ativar ali, né, a remoção desses mediadores inflamatórios via óxido nítrico também, ativação de células do sistema imunológico para fazer a limpeza da região, muito parecido, muito semelhante com a ozonoterapia e produz a liberação, faz com que o corpo libere ali endorfinas, ou seja, são neurosecreções, neuropeptídeos que a gente fala, que vão atuar de forma analgésica, e também serotonina, acetilcolina, que são neurotransmissores de inibição do processo inflamatório, de dor, então traz conforto, bem-estar. Quando existe essa secreção encefálica desses neuropeptídeos, a gente tem aí os efeitos terapêuticos deles no corpo. Então, o laser vai permitir a liberação das beta-endorfinas, de serotonina e de acetilcolina, que vão modular o processo inflamatório e gerar analgesia. Em relação à regeneração tecidual, a gente vai ter a laser terapia atuando até em convergência com a ozonioterapia, aumentando a entrega na região inflamada de espécies reativas do oxigênio e óxido nítrico, que são as mesmas vias em que vão atuar ali a ozonoterapia. Então elas se convergem, é interessantíssimo trabalhar em parceria com essas duas, né, essas duas práticas terapêuticas e vão ativar processo de produção, né, a liberação de fatores de crescimento. Aqui os principais fatores de crescimento que são liberados pela laser terapia, então derivados de plaquetas, fibroblastos, endoteliais vasculares, queratinócitos, transformadores, que vão ajudar na cicatrização, na regeneração tecidual. Nesse sentido, a gente vai aplicar a laser terapia principalmente para processos inflamatórios e onde eu tenho a necessidade de analgesia,
para cicatrização de feridas, condições musculoesqueléticas e doenças neurológicas, principalmente aqui a doença do disco intervertebral, a DDIV aqui. Tá? Então, o uso da laser terapia, ela entra muito em consonância com a ozonoterapia. Aqui esse trabalho, né, feito em 2023, essa aqui é um trabalho de conclusão de curso de medicina veterinária. Essa autora, Yara Araújo, ela mostrou um processo de cicatrização tecidual com aplicações de laser terapia durante aí, né, algumas semanas. Então, fazendo aí, né, uma sessão por semana, ela foi modulando, foi modulando, acompanhando a cicatrização dessa ferida cirúrgica. Era uma ferida no pescoço, houve ali a remoção de uma massa, de uma neoplasia, e aí esse paciente, né, na cicatrização, ele acabou mutilando e gerando uma deiscência de pontos, uma cicatrização difícil. Esse tipo de cicatrização pós-cirúrgica, quando existe a mutilação da ferida cirúrgica, ela é bastante difícil, né? O corpo fica difícil de conseguir regenerar. A gente fala que é a cicatrização por segunda intenção, ela é difícil de ser feita com sucesso, como foi feito aqui, né, no tratamento. Ela geralmente gera ali uma cicatriz bastante feia, né? Uma cicatrização bastante diferente, bem feia, dá pra ver até, né? O escurecimento do tecido ao redor é muito comum nesses processos de cicatrização por segunda intenção, mas com a laser puntura, a laser terapia aqui no caso, né? Ela conseguiu um processo acelerado dessa cicatrização. Geralmente a gente faz a dosagem, a dosificação do laser aqui pelo tamanho da ferida. Então, a gente vai calcular qual é o tamanho da ferida em centímetros quadrados, e a partir disso a gente calcula a dose de laser, 1 joule para cada centímetro quadrado, e escaneia a ferida aqui, né? Então, a gente não toca a probe do laser com a ferida com a probe do laser, a gente deixa ali a cerca de meio centímetro de distância e escaneia essa ferida. Esse escanear da ferida vai ativar todos aqueles processos de regeneração que a gente viu no slide anterior e vai começar ali a limpeza, né, o controle antimicrobiano também e a limpeza, né, do tecido para que o sistema imunológico consiga atuar, fazendo o seu papel aí de cicatrização por segunda intenção. Então é impressionante como o laser quando combinado com a ozonoterapia, então é incrível como ele consegue, essas terapias conseguem aí um processo de cicatrização tão incrível. Cuidados e contraindicações aí da laser terapia, a gente vai ter então alguns cuidados. O principal deles dá para ver na imagem aqui, né? Eu aplicando ali a laser terapia numa paciente, é a proteção dos olhos, tá? Aqui é uma foto meio brincadeira, né? Porque o cachorro não vai ficar com esse óculos aqui, né? O tempo todo da sessão. Esse óculos é para o tutor que está segurando. Geralmente a gente cobre o rosto do paciente, os olhos com um tecido leve, né, com algo que não vai incomodar. E também existem alguns óculos, tipo de natação, que é possível colocar neles também, mas acaba incomodando. Então, cobrir os olhos com o tecido é uma forma, uma estratégia eficiente para evitar ali o contato. O feixe de laser, apesar dele ser colimado, dele ser ali, né, focado no ponto de aplicação, às vezes um deslize, né, uma movimentação errada da probe, e a gente tem esse feixe de laser podendo atingir os olhos, por isso essa necessidade de proteção. Importante que na região de aplicação a gente consiga afastar os pelos para expor bem a pele, porque os pelos eles atrapalham, eles acabam gerando refração do feixe e aí diminui aquela questão dele ser colimado, né? Diminui a eficiência terapêutica. Nesse sentido, também é importante o posicionamento da probe de laser. Então, manter a probe de laser focada ali, né? Totalmente em contato com a região de aplicação. Então, direcionada para a área de aplicação, sem ter, né, um entortar da probe de laser demais, porque isso pode atrapalhar o feixe, né? Atrapalhar a eficiência, diminuir a eficiência terapêutica. Sempre é importante monitorar o comportamento do paciente e a sua temperatura durante a aplicação. Por quê? Hoje em dia a gente não tem mais tanto esse problema. Os equipamentos de laser, eles estão muito evoluídos. A gente não tem tantos problemas em relação a
desregulagens, né, problemas de calibração que geravam e podem, claro, gerar ainda, dependendo se o equipamento estiver muito descalibrado, ele pode gerar ali um aumento da temperatura. Então, lembrar que o feixe de laser ele vai criar uma mobilização, ele vai gerar ali, né, vai ter uma potência, uma profundidade. A gente está injetando luz, né, na região de aplicação. Então, isso pode acontecer da região de aplicação do laser ter a sua temperatura elevada, se esse laser não estiver bem calibrado, bem montado, né? As empresas mais sérias hoje de produção ali de equipamentos de laser terapia, a gente não tem mais esse tipo de problema, né? Hoje a gente tem aí equipamentos muito seguros, mas de qualquer forma, sempre monitorar. Depois que a gente aplica o feixe de laser, sempre tocar na região para ver se existe ali uma elevação de temperatura, porque se a gente não tiver esse cuidado, esse laser ele pode gerar ali lesões térmicas. Já aconteceu antigamente, quando a gente não tinha equipamentos ainda muito bem acurados, bem desenvolvidos, de o feixe de laser queimar, né? Tanto que a gente tem lá os lasers, inclusive, cirúrgicos, que aí eles são feitos para isso mesmo, né? Para cauterizar, para cortar e cauterizar. Não é o objetivo aqui. Aqui é um laser terapêutico, não é um laser cirúrgico. Então, sempre monitorar o comportamento, ver se não está gerando dor a aplicação. Essa aplicação de laser ela tem que ser completamente indolor, né? Contraindicações da aplicação, especialmente região uterina de gestantes, jamais. A gente não tem ideia de quanto que esse feixe de laser pode atingir o feto dentro do útero. E os feixes de laser, eles podem ser muito prejudiciais se pegarem principalmente na região de visão, regiões encefálicas. Então, isso a gente pode causar aí danos a esse feto. Então, jamais aplicar o laser nas regiões uterinas de gestantes. Em filhotes, jamais aplicar em regiões epifisárias, né, regiões ali de articulações, então que são as extremidades dos ossos. Esses filhotes, eles têm as regiões epifisárias, elas não estão calcificadas ainda, o que permite que esses filhotes cresçam. Então, se a gente aplica numa região epifisária, a gente pode gerar a calcificação e atrapalhar o crescimento e desenvolvimento ósseo desse filhote. Não aplicar em locais onde houve injeção de medicamentos. O laser, ele tem um potencial de aumento ali, né, de disponibilização de ATP, aumento de energia e, portanto, estímulo de metabolismo, de processo metabólico de algumas moléculas. Então, a gente pode aumentar, potencializar muito o efeito de alguns medicamentos. É, se a gente aplicar na região onde foi injetado, e aí nesse sentido a gente pode, inclusive, o paciente tomou uma dose, a dose recomendada de alguma medicação, só que a gente aplicou o laser sobre essa região de aplicação, e aí essa dose de medicação ela pode se potencializar e acabar até intoxicando esse paciente. Então, evitar a região onde foi aplicado algum tipo de medicamento. E jamais aplicar laser, e aí não só na neoplasia em si, né, em qualquer tipo de neoplasia, não aplicar o laser na massa tumoral jamais, porque ele pode estimular a proliferação, vai estimular a proliferação dessa massa, mas também em pacientes com neoplasia maligna, onde eu posso ter células metastáticas circulando na circulação desse paciente, a gente não deve aplicar o laser nesses pacientes. Pacientes que têm neoplasias malignas, a gente pode ter, né, a infeliz coincidência de onde eu aplicar o feixe de laser, esse feixe atravessar alguma corrente sanguínea, algum vaso importante, e eu ter ali naquele vaso, naquele momento, um grupo de células metastáticas circulando ali, passando. Esse feixe de laser incidir sobre essas células, elas vão se proliferar muito. Então, vai dar energia, vai dar combustível para que essas células metastáticas se proliferem e piorem a situação desse paciente. Então, comprometam ali, né, a condição de saúde. Então, em casos de neoplasias malignas, jamais no paciente e em massas, em neoplasias em si, evitar, né, a região neoplásica. Em relação à cromoterapia, para a gente encerrar nossa última aula aqui, né? Falamos da laser terapia, da fototerapia, e a cromoterapia é uma das modalidades de terapias de luz, né? Terapias aí relacionadas aí à fotobiomodulação, onde a gente vai usar aí nesses casos os comprimentos de luz visível, aquelas cores do arco-íris e os seus derivados para tratar condições médicas. Essa é uma das práticas terapêuticas mais antigas do planeta. A gente vai usar aí a luz chamada de policromática. E essa luz policromática, existem várias evidências da interação dessa luz com as células, especialmente com as mitocôndrias dessas células.
Então, as mitocôndrias são as organelas das células responsáveis pela produção de energia, pela geração ali de ATP e, portanto, de energia dessas células e do corpo como um todo. Então, a mitocôndria é chamada de fábrica de energia. Tanto que muitas doenças hoje crônico-degenerativas estão ligadas diretamente à perda de função mitocondrial. E a cromoterapia, né, através aí da incidência da luz policromática, ela tem essa prerrogativa, ela tem essa atuação diretamente nas mitocôndrias das células, melhorando, promovendo uma melhora na função mitocondrial, gerando esse tratamento das células. Então, essa a a explicação, né, mais científica relacionada ao uso ali da cromoterapia. Os principais feixes de luz aqui, né, as cores que a gente mais utiliza em cromoterapia e os seus comprimentos de onda aí, a luz violeta, muito usada para situações ali onde eu quero fazer uma limpeza energética, também de forma antisséptica, para feridas também pode ser utilizada, de ação regenerativa. A luz índigo ou azul escuro, efeito bastante calmante, então a luz usada para acalmar, a gente pode usar ela inclusive no início de algumas sessões terapêuticas para o paciente ficar mais tranquilo. A luz azul, né, azul mais claro, faz harmonização de energia, alivia tensões. A luz verde tem indicação para cicatrização e analgesia. A luz amarela ajuda na digestão, alivia cólicas. A laranja é um grande energizante, então a luz laranja pode ser utilizada, né, para energização, pacientes que estão muito prostrados, não querem comer, né, pouco apetite. A luz laranja é muito interessante. E a luz vermelha faz ali aumento de circulação sanguínea, promove analgesia também, também tem potencial cicatrizante. E a luz branca, né, faz estímulo imunológico e também aumenta a energia. Então, as luzes que a gente mais utiliza, as formas como a gente pode aplicar, né, aqui são formas que eu aplico, né, nos meus próprios pacientes ou nos meus próprios animais, aqui esse meu gatinho aqui fazendo um banho de luz aqui, costumo muito fazer em casa, com o uso até dessas, até mostrar para vocês, eu uso até para iluminar aqui, para deixar um foco de luz, né, mas essas lâmpadas que tem, né, essa capacidade, né, de troca de luz. Então, deixo geralmente nessa luz, a luz violeta, e deixo no quarto, né, no ambiente como um todo, né, o ambiente onde eu tô ali para fazer essa limpeza, geralmente antes de dormir. É uma boa forma de acalmar o ambiente. A luz violeta, ela faz essa limpeza energética, tem essa ação antisséptica, então remove aí possíveis intoxicações emocionais do dia e prepara todo mundo para ir dormir bem. Então, a gente pode usar a cromoterapia na forma de água solarizada, chamada de hidrocromoterapia. A gente vai pegar uma garrafa de vidro com a cor que a gente quer, né, solarizar essa água, e vai colocar água potável, e deixar ali no sol, sendo essa água irradiada com essas. Por isso, água potável, para que a gente não contamine essa água, porque vai ficar no sol. Então, deixe um tempo no sol para que essas cores elas irradiem nessa água. Existem alguns estudos mostrando que realmente acontece algumas modificações nas estruturas da água, nessas águas solarizadas. Então, estudos de espectroscopia mostraram que as águas solarizadas, elas vão ter ali nanoestruturas chamadas de esferas de hidratação, e elas afetam a migração de íons dentro das células. Então, elas melhoram a hidratação da célula e melhoram a taxa metabólica, essa troca de íons, né? Então, sódio, potássio e por aí vai, dentro e fora das células, melhoram o ambiente celular e o ambiente extracelular, o que a gente chama de terreno biológico, né? Então, águas solarizadas, que a gente vai ver, se vocês colocarem água solarizada no Google, vocês vão ver, né, as garrafas coloridas, bem bonito, né, no sol ali, tomando sol, e depois a gente ingere essa água. Lâmpadas de cromoterapia. Então, aqui uma lâmpada de cromoterapia aqui, né, sendo utilizada. Essa não é a melhor lâmpada de cromoterapia. Hoje, essa aqui já é antiga, né? Eu aposentei essa daqui. Hoje a gente tem as lâmpadas de cromoterapia com bulbo branco. Elas não fazem difração da cor. Porque dependendo da cor que a gente tem aqui, a gente vai ter, por exemplo, aqui eu estou usando uma cor azul pura, né? Então não vai ter muita difração, separação de cores. Mas se eu for usar, por exemplo, uma cor, sei lá, uma cor laranja aqui, eu posso ter aqui numa lâmpada desse tipo que não tem o bulbo azul, dois feixes diferentes, um amarelo e um vermelho, né? E não a cor laranja em si. Então, o mais indicado é o uso de lâmpadas dessa forma, assim, né? Com o bulbo branco, assim, porque daí não existe difração, né? Mudança, duas faixas de luz diferentes.
A gente pode usar criando o ambiente, eu posso direcionar o feixe de luz para alguma área específica desse paciente, né, visando o meu objetivo terapêutico. Eu posso usar canetas de luz ou canetas de bastões de cromoterapia ou cromopuntura, que eu estou usando um bastão de cromopuntura para estimular um ponto de acupuntura em específico aqui nessa gatinha. Então, aqui eu vou ter um bastão de cromopuntura com a cor verde, sendo direcionada, convergida para a ponta esse bastão. Esses bastões eles devem ter pontas de cristal, cristais de quartzo, por isso esses bastões não são muito baratos, mas eles são muito úteis. E aí eu vou usar o bastão para fazer ali o estímulo de um ponto de acupuntura, que no caso eu não gostaria de punturar naquele momento, eu quero fazer com cromopuntura, é uma forma de trabalhar a cromoterapia também. E eu posso usar painéis ou refletores de luz para criar um ambiente completo, né? Todo um ambiente com mudança, né? Com cores ali terapêuticas, com mudança de cor. Essas são as principais indicações. E a cromoterapia, ela é amplamente utilizada, totalmente liberada, não precisa ter nenhuma formação específica para trabalhar a cromoterapia. A gente pode, inclusive, trabalhar a cromoterapia no nosso dia a dia, nos nossos ambientes onde a gente vive, nas cores dos nossos utensílios de casa, nas nossas roupas. No nosso paciente, a gente pode usar a cromoterapia nas roupinhas, nas camas, né, nos ambientes onde vivem. Então, sempre buscando cores mais terapêuticas, cores mais harmônicas, que vão trazer um melhor bem-estar para o paciente e para a gente também, né? Vocês viram aqui que eu uso para pacientes, mas também uso em casa aqui, né? Então, estou sempre usando a cromoterapia como uma estratégia poderosa de terapia, especialmente quando associada, por exemplo, a uma aromaterapia, a gente cria um ambiente altamente relaxante, geralmente, né? Com essas combinações, cromoterapia e aromaterapia. Para encerrar esse nosso bloco, eu finalizo, né, gente, com a frase que eu citei para vocês no começo, né? Uma frase que eu uso muito na rotina, porque mostra a importância da individualização do tratamento dentro do que a gente fala de terapias integrativas e complementares. Então, no livro mais antigo de medicina chinesa, diria que um dos livros mais antigos de medicina do mundo, né, que tem aí o livro que tem aí em torno de 2.500 anos, o livro chamado de Imperador Amarelo traz uma passagem de um mestre chamado Tipo, ou Thibaut, que fala que, ao se apurar as circunstâncias e as necessidades de cada doente, se tornou conhecido o princípio da arte de curar. Ou seja, a gente encontra a cura para aquele indivíduo quando a gente olha para aquele indivíduo e não para um todo, para uma massa. A gente, ao individualizar um tratamento, ao dar atenção especialmente às necessidades daquele doente, a gente consegue um resultado terapêutico incrível. Então, essa é a dica, né, o que eu deixo de recado para quem pretende ali atuar, né, como coadjuvante ali dentro das práticas interativas, integrativas e complementares. Sempre que possível, individualizem. Sempre que possível, olhem para o indivíduo doente e não para um todo, não para uma massa. E olhem para aquele. E aí, ao olhar para aquele indivíduo doente, olhem ele como um todo, né? Então, não os seus órgãos, seus sistemas separados, mas ele como um todo. A integração mente, corpo e espírito sempre, né? Então, essa é a principal dica que a cultura e a medicina chinesa deixa pra gente, é onde eu tenho maior formação, e a gente se vê aí nas próximas aulas. Até mais, gente. Tchau, tchau.